Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho e as Boas Novas de Deus, um canal voltado para a ciência da religião e teologia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o xamanismo, né? Talvez você não tenha ainda ouvido falar, não com esse nome, mas talvez até tenha um pouco uma noção do que é o xamanismo. Mas a gente vai trabalhar hoje e aí você não vai ampliar o seu conhecimento religioso sobre, nesse caso, o xamanismo. Mas primeiro é interessante que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Isso é importante para nós aqui do canal, né? Evangelho Boas Novas de Deus. E também dá o teu like nos vídeos. Tem um monte de conteúdo no canal sobre o conhecimento religioso, o ensino religioso, sobre teologia também, né? E eu peço que você nos ajude compartilhando para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento e amplie também a sua cultura religiosa. Então, vamos falar sobre o xamanismo, que é o xamanismo, né? E vamos começar com a definição, né? O que seria então o xamanismo? É bom entender que o xamanismo ele não é uma religião, mas sim um conjunto de crenças ancestrais que várias religiões utilizam. Nós vamos ver quais delas em específico, né? E também o xamanismo ele engloba prática de magia e evocações para que se estabeleça um contato com o mundo espiritual, né? Então, também nós precisamos compreender que o xamanismo é uma percepção religiosa que o xamã, né, que vai conferir ao xamã, por exemplo, que ele entre em transe e aí, a partir desse trânsito, ele se conecte com o mundo espiritual. E aí, através dessa conexão que o xamã ele tem com o mundo espiritual, ele traz, né, ele é revestido, vamos dizer assim, de poder, né? E aí ele é capaz de, através dessa capacitação, desse contato com o transcendente, ele é capaz de curar, né? Ele é capaz de influenciar a natureza, facilitar a caça, né? Nós vamos entender por quê, quais são os povos que praticam o xamanismo, né? Como também o xamã ele é capaz de adivinhar segredos ou tem uma função profética de predizer o futuro, né? Além de, nesse ambiente, ele ter a capacidade de afastar o mal, né? Por quê? Porque o xamã ele tem essa função, de sacerdote, né? Ele seria um sacerdote da religião, né? Quando nós fazemos essa conexão do xamã com essa mística, né? O xamã ele consegue fazer uma viagem para outro mundo, né? Como falei, o mundo espiritual, e isso através da recepção de uma natureza transcendental, né? Além do mais, como também, né, através da sua transformação em outro ser. Nós vamos entender a relação do xamanismo com os animais um pouquinho mais à frente no vídeo. Então, vem a questão, né? Nós já entendemos um pouquinho sobre o xamanismo, e aí vem a questão, uma outra pergunta: quem seriam então os povos que praticam o xamanismo, né? Primeiro, onde foi detectado essa prática, né? Por mais que algumas religiões utilizem de algumas práticas do xamanismo, mas onde foi detectado foi entre os povos siberianos da Ásia setentrional, entendeu? Setentrional, esse povo, né, os povos siberianos da Ásia, essa prática foi identificada nesse povo.
Mas um outro povo, inclusive, que nós nos identificamos, né, nós temos aqui no Brasil, que também pratica o xamanismo, são os indígenas, e não somente do Brasil, mas de todo o mundo. Eles têm a prática do xamanismo, né? O xamã, né, o xamã, ele é... Quem seria então o xamã? O xamã, dentro desse corpo religioso, ele é o líder espiritual em quem a comunidade, né, a comunidade vai reconhecer, né, que ele tem capacidades espirituais, né, capacidades sobrenaturais, né, e que esse xamã ele tem a capacidade de estabelecer uma ponte entre o povo, né, entre esse povo e o mundo natural e o mundo espiritual. Então, se atribuem a eles, a ele, ao xamã, né, poderes de magia, como também profecia, né, um oráculo, né, ele é um oráculo do povo, né, e como também ele exerce também a função terapêutica, né, através da cura. Nos dias de hoje, o xamanismo ele tem sido revivificado, né, e como filosofia, e no cotidiano as pessoas têm essas práticas na sua vida, né, até mesmo porque o Brasil é muito sincrético. Então o que as pessoas buscam através do xamanismo hoje, né? O equilíbrio, né? Um autoconhecimento, como também uma tranquilidade, como um bem-estar físico e espiritual, né? E isso, né, buscando uma sabedoria milenar e os ensinamentos que no caso do xamanismo é passado de gerações a gerações, né? E leva esse praticante, né, no caso atual, a ter uma experiência, uma experimentação, né, gerando assim uma transformação interior. Então hoje se busca muito todo esse processo, né, através de um xamanismo, ressignificado à contemporaneidade, né? Então assim, hoje também essa nova ressignificação, né, ou novas vertentes do xamanismo é conhecida como neo-xamanismo ou mesmo xamanismo urbano, né? E tem como base, né, exatamente as tradições, as antigas tradições, né, que no caso buscam entrar em harmonia com o mundo atual, né? O candomblé usa muito essa ideia de trazer uma harmonia, né, através das oferendas oferecidas aos orixás, né, como também o jogo de búzio, para buscar ali identificar o porquê que está acontecendo algumas coisas na vida do adepto do candomblé, né? E aí através das oferendas, através de mudanças, né, que através do jogo de búzio ele busca trazer essa harmonização, né? Agora, dentro desse xamanismo também existem práticas, existem técnicas que são usadas para alcançarem os objetivos, né? E dentre eles se inclui danças, né? Canções, né? Batida de tambores, né? E outros instrumentos musicais, a meditação, né? Discussões, como também a questão da partilha de conhecimento e testemunho e histórias, né? Então, isso devido à experiência que o xamã tem, né? Com o transcendente e essa representatividade que ele tem diante do povo, né? No Brasil, as práticas xamânicas, elas são habituais, como eu falei, das tribos indígenas, né? E nesse caso, o xamã das tribos indígenas, ele não é chamado por xamã, ele é chamado pelo pajé, né? O pajé que tem toda essa capacitação que o xamã tem no Brasil, nós chamamos ele de pajé, né?
Uma coisa também que nós precisamos entender é a relação do xamanismo com os animais, né? Dentro dessa concepção, né, desses princípios, o animal ele tem uma grande relevância, né, no mundo do xamanismo. Então, um indivíduo, por exemplo, né, um indivíduo ele pode descobrir o animal guardião que existe no interior de cada um, né? Então, é como se fosse uma espécie de anjo da guarda, né? Mas que é conhecido como o animal guardião, né? Ou mesmo também pode ser conhecido como um animal de poder, né? Que aí se alia, que é o tema do meu próximo vídeo, né? Ao totem, né? Na qual ou espírito protetor, né? E aí cada um desses animais, né? Que é o guardião ou espírito protetor, né? Eles possuem características, né? Tem características uns diferentes da outra, né? A gente vai finalizar o vídeo com essa conexão que existe entre o xamanismo e os animais, né? São os animais guardiãos, né? Então, por exemplo, o lobo dentro do xamanismo, ele representa aptidões sociais, fidelidade, generosidade, amor, como também a capacidade de ensinar. Outro animal é o urso, né? E aí no caso do urso, o urso está relacionado diretamente com o inconsciente, né? Como também representa os instintos, né? Outro animal guardião também dentro do xamanismo é a coruja, né? Que representa o caminho para a sabedoria, né? E no caso também em algumas tradições ela pode ser portadora de boas ou má notícias. Nós temos esse exemplo na cultura popular brasileira da arga-mortalha, né? Quando ela passa rasgando, uá! Ela dá o grito, as pessoas têm a compreensão que alguém naquele local vai morrer. Então veja essa conexão aí dessa cultura popular brasileira, da arga-mortalha, né? Com o xamanismo, né? Essa conexão que o animal ele pode se tornar um mensageiro, né? No caso aqui, o animal guardião. Então é isso, né? Aprendemos um pouco sobre o xamanismo, né? Que não é em si uma religião, mas ao contrário, um conjunto de crenças ancestrais, né? Também nós aprendemos as funções que um xamã tem, né? Como ele faz essa conexão com o transcendente, né? Também aprendemos os povos que praticam que tem essa prática xamânica, que são os povos siberianos e também as tribos indígenas, né? E o xamã, ele é uma espécie de líder espiritual e nós podemos comparar ele, quando trazemos para o Brasil aqui, o pajé, né? Também aprendemos sobre a conexão que o xamanismo tem com os animais, né? E a relação com o animal guardião, né? E dentre esses animais guardião, nós aprendemos as características do lobo, do urso e da coruja. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? Estejam gostando dos conteúdos que vem sendo produzido aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, né? Para que outras pessoas também possam ter acesso à cultura religiosa. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Então é isso aí e até o próximo vídeo.